Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que significa essa volta do Renato para o Grêmio? Inclusive para o futebol brasileiro. Os motivos do seu retorno e a minha opinião sobre o assunto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, ainda estou em férias, não consegui gravar muitos vídeos daqui onde eu estou, muita correria, aproveitando com a família, mas eu não poderia deixar de falar sobre a volta do Renato para o Grêmio, a sua quarta passagem, do maior ídolo da história do clube, e falar sobre o momento também do Grêmio nessa Série B. Faltam 10 jogos para o Grêmio confirmar o acesso e houve um anúncio surpreendente na última sexta-feira, quando o Romildo Bolzan Júnior, na mesma nota oficial, demite o Roger Machado e anuncia o retorno do Renato. Também faz outras mudanças no departamento de futebol, acaba demitindo os então comandantes do departamento de futebol, especialmente o Denis Abraão, um cara muito verborrágico, né, que se destacou pelas suas entrevistas, né, desequilibradas, confusas, bagunçadas. No momento da queda, manteve o Wagner Mancini na temporada inicial, demitiu o Wagner Mancini para trazer o Roger, e mesmo assim foi mantido no cargo. Mas a gente sabia que para o Renato voltar, uma das exigências, uma das condições era a saída do status quo de que estava lá no comando do futebol do Grêmio. O Renato é um cara que sempre, desde que estava aqui na outra passagem, todas elas na verdade, sempre é um cara que abraçou demais o clube, funções além da sua de comandante técnico. E ele não conseguiria trabalhar com um cara que estava lá muito centralizador, muito, digamos, chamando os holofotes para si, como o Denis Abraão. Então o Renato também já, obviamente, nesse retorno, impôs suas condições. Tem muita dúvida pairando no ar sobre esse retorno do Renato. A primeira coisa que eu queria dizer é que, apesar de ser um fã incondicional de Roger Machado, eu, obviamente, sabia que o trabalho tinha problemas. O Roger é um excelente técnico em termos de conceitos, em termos de ideias, em termos de, enfim, de condução de jogo, mas infelizmente, e eu vinha dizendo isso, o elenco que ele tinha nas mãos era sofrível. Como é? O elenco que o Grêmio tem à disposição na Série B do Campeonato Brasileiro é muito ruim. Não custa 10 milhões, como diz ou como indica a folha de pagamento. Os 10 milhões que o Grêmio paga mensalmente são para jogadores que nem estão hoje no clube. Tem muitos jogadores ali que são da base, que vieram por empréstimo, que retornaram de empréstimo, com exceção, é claro, daqueles mais consagrados, como o Jeromel, o Kahneman, enfim, ou outros que o Grêmio contratou ainda na gestão do Renato, que chegaram com altos salários, mas são poucos. A maioria é de jogadores que nem hoje estão mais no clube. Então o time, quando você vai olhar, a folha dele não é de 10 milhões de reais, é um time muito complicado, com características difíceis, inclusive para uma disputa da Série B que é muito mais física, mais competitiva. O Grêmio não tem um elenco interessante, vai precisar mudar muita coisa a partir da próxima temporada. E o Roger teve dificuldades com um elenco dessa característica em, enfim, conseguir alguma coisa. Mas assim, a minha imensa gratidão ao Roger, porque ele ainda deixa o time no G4, o que obviamente não é algo para se comemorar pelo tamanho do Grêmio, mas a gente tem que diferenciar clube e time, né? O Grêmio tem um time muito ruim e estar no G4, sim, a gente precisa comemorar nesse momento, porque o time foi terrível em vários momentos. Eu não acho que seja só culpa do Roger, acho que ele tem as suas responsabilidades, mas eu não acho que seja só culpa dele. O elenco é muito ruim, muito abaixo, mas é fato que ele vinha conseguindo tirar pouco desse time, e é aí que entra o Renato, mas eu já chego lá. A minha outra gratidão ao Roger é que ele chega em fevereiro e consegue conquistar um Campeonato Gaúcho, talvez com o pior Grêmio da história ou dos últimos anos, sobre o Internacional, no Beira-Rio, aplicando um 3-0, como eu disse, num dos momentos mais trágicos da história do Grêmio. Ele ainda consegue vencer um Grenal, vencer um título gaúcho, para dar um pouco de autoestima para o torcedor naquele momento, e sem deixar de lembrar, né, sem esquecer, que o Roger é o técnico do 5-0, do clássico 5-0, mas isso lá em 2015, quando ele tinha outro time nas mãos, que o Renato lapidou, que o Renato deu sequência para os títulos que vieram depois. O elenco de hoje, a situação de hoje, ela é muito diferente. Eu acho que é isso que a gente precisa ter consciência. O Renato chega agora como um cara que aparentemente, né, tirou umas férias de 1 ano e meio,
num clube que já vinha desgastado com a sua imagem, enfim, com a relação dele com alguns funcionários do clube, com alguns atletas, com a própria torcida em alguns momentos, e ele acaba saindo. Ele tinha o sonho de treinar o Flamengo, não conseguiu êxito, embora tenha saído do clube com 70% de aproveitamento. O fato dele não ter conquistado nenhum título acabou pesando demais, ele acabou saindo do Flamengo, ficou sem trabalhar esse ano todo, e aí veio o convite do Grêmio para apagar um incêndio nas mãos do Romildo Bolzan Júnior, que está terminando o seu mandato. Então ele traz o Renato, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. É fato que o Romildo traz o Renato também como uma espécie de escudo para o Romildo, que está terminando a sua gestão e está terminando em baixa com o torcedor. E o Renato tem uma capacidade absurda, incrível, de mexer com o torcedor do Grêmio. Tá aqui um cara que fala de carteirinha. Tá aqui um cara que, inclusive, entendeu como necessária a saída dele naquele momento, quando ele deixa o Grêmio, mesmo vice-campeão na Copa do Brasil, atropelado pelo Palmeiras em 2 jogos, mas já numa descendente do seu trabalho. Depois cai na pré-Libertadores da Libertadores para o Del Valle, se eu não me engano, e acaba não tendo sequência. Aí depois ali ele acaba sendo demitido. Eu imaginei, ou ele sai, enfim, houve um acordo ali entre ele e o presidente, que ele acaba deixando o clube. Eu entendi que era necessária a saída daquele momento, mas mesmo eu tendo consciência disso, o meu humor mudou completamente desde que o Grêmio anunciou o Renato. O Renato, ele tem uma capacidade de dar tranquilidade ao torcedor, de dar paz ao torcedor do Grêmio, que é tudo que a gente precisa. São apenas 10 jogos para o acesso, e agora, sabendo que o Renato estará na casa-mata, como a gente fala, para o restante do Brasil é banco de reservas, mas para nós gaúchos é casa-mata, eu acho muito mais legal, né? Um termo militar aí, dá uma tranquilidade, dá uma paz no coração, dá um alívio de saber, cara, o Grêmio tá sendo cuidado, tá em boas mãos, o Grêmio está sendo carinhado pelo seu maior ídolo. Porque o Renato não é só maior ídolo como jogador, por tudo que ele fez. Ele também é ídolo como treinador. E aí, talvez, e aí não é questão de ser melhor ou pior, é questão de característica. Talvez só os São Paulinos me entendam numa relação Rogério Ceni ou Muricy. Talvez os flamenguistas me entendam numa relação com o Zico. Talvez... Estou tentando encontrar figuras, ídolos que são supremos, magnânimos em relação ao seu time, ao seu clube. No Palmeiras, Felipão, mas agora o Abel Ferreira já ocupa muito esse espaço no coração dos palmeirenses. Tite no comando do Corinthians. Embora o Tite tenha sido campeão no Grêmio, Inter e outros clubes, mas no Corinthians ele realmente tem uma relação muito, muito afetiva. O Renato é maior que tudo, gente. Porque mesmo nesses clubes que eu citei, você tem alguns ídolos pulverizados, você tem alguns ídolos divididos. Tá, no Flamengo não, né? O Flamengo é o Zico. Mas no Grêmio não. O Grêmio é o Renato, como jogador, como técnico. Tem outros ídolos, o Roger é um ídolo, o Felipão é um ídolo. Mas o Renato, ele é acima de qualquer coisa. Ele é uma estátua no clube. E o Renato, ele tem essa capacidade de devolver a paz ao torcedor. Então é por isso que ele está voltando, e o Romildo sabia disso. Sabia que ao anunciar o Renato ele traria tranquilidade não só para nós torcedores, mas também para o momento do clube. Eu tenho certeza que muitos jogadores também foram acariciados com isso. O Roger provavelmente não estava conseguindo tirar muito mais desse elenco, e eu não vou me surpreender se esse mesmo elenco, sofrível como é, com dificuldades técnicas como é, começar a correr e desempenhar melhor a partir de agora, porque o Renato também tem essa capacidade, aliás, é o que ele tem de melhor. Eu já ouvi de vários jogadores que dizem o seguinte: o Renato faz a gente acreditar que a gente pode ganhar do Real Madrid. Esse é o Renato, ele consegue colocar isso na cabeça das pessoas. A entrevista coletiva dele foi muito interessante, muito sério, dizendo: nós não vamos jogar bonito, se jogar bonito, legal, mas não é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é subir para a Série A, e se tiver que dar chutão, nós vamos dar chutão. Nós vamos ter que subir. Esses 10 jogos são obsessões a partir de agora, e a gente vai trabalhar em cima disso, e entrega não vai faltar. Entrega não vai faltar, e convocou o torcedor. E aí tem uma coisa muito mancomunada, né? Hermanada entre o Romildo e o Renato. Eles trabalham juntos há muito tempo, e o Romildo sabia que o Renato faria essa convocação.
E o Renato e o Romildo sabem que ao fazer essa convocação, é óbvio que o torcedor atende, porque é o Renato fazendo. Qualquer outro técnico que chegasse ali, um Thiago Nunes da vida ou qualquer outro, que dissesse, pô, a gente conta com o torcedor e tal. Agora, quando é o Renato, a torcida atende. Então, a partir de agora, o Grêmio vai abraçar o time. O Renato pediu para que não vaiasse nenhum jogador, para que apoiasse todo mundo. E isso vai para o Thiago Santos, para o Diogo Barbosa, para o Tassiano, para jogadores, para o Campas, que são meramente contestados. E ele disse, eu preciso de todos. E eu peço que o torcedor apoie todos. Isso vai acontecer. Porque no Grêmio, o que o Renato manda, a galera obedece. O que o Renato fala é lei. Então, o Romildo sabia disso quando trouxe o Renato. E o Renato sabe que quando ele fala, a palavra dele tem peso. Então, a partir de agora, o Renato vai fazer o time jogar melhor e o Grêmio vai subir facinho, mas facinho. Mas assim, vocês não têm dúvida de que a partir de agora o Grêmio vai ser outro dentro de campo. Porque o Renato consegue fazer isso. Ele vai criar essa sinergia entre clube, torcedor e o time. Ele vai fazer isso. Depois, vai mudar a presidência. Provavelmente os outros candidatos, eu sei que um deles pelo menos, gostaria inclusive da volta do Renato para o ano que vem. Então, se ele já estando aqui, já é meio caminho andado. Se for um outro vencedor, não sei como isso vai se desenrolar. Mas eu também não imagino que o Renato, digamos, não vá querer permanecer. O Renato sabe que o Grêmio é o... Assim como o Renato faz bem para o Grêmio faz bem para o Renato. O Renato ganhou os holofotes e ganhou status nacional pelo trabalho desenvolvido no Grêmio. Subir o Grêmio também é algo que ele vai colocar no currículo. Que ele resgatou o Grêmio de uma Série B, embora sejam 10 jogos finais e que o Roger tenha deixado o time no G4, pronto para o acesso, vai ser nas mãos do Renato que o Grêmio vai subir. Isso ele também vai botar no seu currículo. O Renato também vai voltar, digamos, às manchetes. Não estou nem dizendo que ele vai ser especulado para a seleção brasileira depois da saída do Tite, porque acho que o momento é outro. Ele realmente esteve cotado quando o Grêmio jogava um futebol plasticamente bonito e com resultados expressivos, como títulos de Libertadores e tudo mais. Não acho que esse seja o momento. Agora, resgatar o Grêmio, formar um elenco e fazer com que o Grêmio seja talvez um protagonista ou coadjuvante que seja no ano que vem, pode fazer o Renato voltar, inclusive, a ser esse cara no cenário nacional. E também é por isso que ele voltou. O Grêmio, como eu disse, é o clube do Renato. O Renato ama o Grêmio, se sente em casa, sabe de como esse clube o venera, mas ele sabe também que o Grêmio faz muito bem para ele. Porque ele não consegue dar certo em outro clube, ele só consegue dar certo no Grêmio. E muito certo. Então é um casamento que, enfim, tem tudo para dar certo mais uma vez. Eu, como torcedor, é impressionante. O fato do Renato estar de volta já me deixa muito mais feliz, muito mais tranquilo. E olha que eu sou um fã incondicional do Roger, mas sabia que a troca era necessária. E pelo Renato, então, mesmo que ele tivesse que sair naquele momento, depois dessas férias de 1 ano e meio, que ele volte, acalme os ânimos e faça aquilo que ele sabe fazer, que é cuidar do Grêmio. O Renato cuida do Grêmio como nenhum outro ser humano consegue fazer. E tomara que tudo dê certo pra gente. Ai, ai. Que presente de aniversário, hein? Foi no dia 1º de setembro que o clube anunciou a volta do Renato. Eu fiquei bem feliz aqui onde eu estou comemorando essas férias, o meu aniversário e tudo mais. E nos próximos dias vou trazer novos vídeos aí para ver como é que o Grêmio vai se portar nesse retorno para a Série A do futebol brasileiro. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!